Olá pessoal, estamos de volta para mais uma conversa aqui. Hoje na companhia do Laerte. Obrigado, Laerte, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito bom estar com pessoas queridas e amigas para conversar. E quero dizer que hoje o Nelson não pôde estar presente. Ele está com, segundo ele me falou, ele está com um problema de saúde, mas eu acho que ele se perdeu nos carnavais de ontem à noite. Mas na próxima ele já tá de volta com a gente. Tudo bem, Laerte? Tudo jóia. Tá. Laerte, a gente estava conversando aqui antes da gente apertar o play da gravação. Eu acompanhei a tua fala sobre a psicanálise entre a invenção e a nostalgia. Uhum. E eu gosto muito do modo como você vai tentando situar o lugar da psicanálise. E eu acho que esse é um tema que deve sempre estar no radar de alerta de todos os praticantes da psicanálise. Até como uma forma de garantir e determinar e limitar o nosso próprio campo. Você gostaria de acrescentar um pouco as ideias que você trouxe nesse debate que foi feito no CEP, inclusive está no YouTube do CEP, entre a nostalgia e a invenção? Uhum. Bom, agradeço ao convite seu e do Nelson, que não pode nos acompanhar hoje. Eu fiz essa fala em junho do ano passado, né, 2024, no CEP, e essa ideia havia sido proposta a partir de uma conversa com essas amigas de formação, a Bárbara e a Manuela, mas como um tema que perpassa a discussão com vários pares da psicanálise e de que eu acho que talvez seja um tema que, por mais evidente, talvez que pareça, né, na medida em que ele deveria concernir a formação de todo analista, parece que um tema, pensando agora, talvez por duas vias, né, ou de que me parece que ele traz impasses que só estão ficando claros, talvez a partir de discussões surgidas nos últimos anos, né? Esse tipo de problemática não era evidente para mim no começo da minha formação. E eu não sei se isso diz respeito ao tempo da minha formação ou talvez à época da nossa formação, 2005 a 2010, né? Acho que eu comecei a estudar a psicanálise. E eu acho que eu tentei, né? Eu fiz um esforço ali, eu reconheço o que fica de difícil construção, assim, naquele espaço de 20 minutos, para debater com os colegas, mas circunscrever uma série de elementos que me parece que deveriam constar no mapa para a gente poder localizar, assim, o que seriam os impasses. Concordo com você, assim, que nos ajudariam a tentar enquadrar o nosso campo. A gente padece desse... Tem uma potência aí, né, de que não é um campo sempre com os limites muito delimitados, então a gente sempre tem que estar se colocando em xeque, né, quais são os limites, a partir de onde até onde a gente pode falar, desde onde a gente fala. E acho que são questões que é importante talvez a gente pensar num momento em que a psicanálise talvez ou é colocada em xeque, ou é questionada por outros campos, ou é problematizada pelas novas gerações. O que pode haver aí, né, de necessário, então, como circunscrever, né, quais são os elementos fundamentais para a gente pensar a presença da psicanálise no mundo. Quais seriam? Como você... primeiro, né? É necessário que sempre exista espaço para a psicanálise? Pois é, a gente conversou um pouquinho aqui antes, né? Eu cheguei a te provocar com essa frase de que eu entendo que às vezes ela possa parecer, não sei se escandalosa ou meio polêmica, de que a psicanálise não é necessária, né? Então, se a gente pensar, né, a gente pode tomar assim, a psicanálise construída, articulada inicialmente pelo Freud. Posteriormente, né, um autor com o qual eu sustento uma grande interlocução, que é o Lacan, que vai pensar a psicanálise com outras articulações, mas
como um certo tipo de esforço de leitura, de resposta, de oferta, né, a partir do que o Freud escutava na sua época, na sua clínica. A psicanálise é a materialização de uma espécie de interpretação do Freud sobre o sofrimento. E que, para além do que o Freud podia antever, conquistou uma certa relevância, um certo prestígio, né, na sua época. Passou ali pelos seus esforços de institucionalização, disputa de poder, brigas políticas, etc. Mas nós somos aqui, vamos dizer, como herdeiros, continuadores desse diálogo, prova de que ela ainda mantém alguma relevância, mas ela sofreu transformações que a gente também coloca em questão, né? Uma das questões que eu trouxe no debate era de uma frase, e a Roudinesco não é a única que fala isso, mas a Roudinesco teve um evento no Brasil há alguns meses, onde ela vai dizer de que há um declínio do discurso ou do prestígio da psicanálise como clínica, por exemplo, em benefício dos tratamentos psiquiátricos ou das terapias cognitivo-comportamentais, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, e que, avessamente a isso, vamos dizer, na América Latina ela ainda prospera. Continua forte. No Brasil, México, Argentina, ela ainda tem um apelo, prestígio intelectual e ela, muito mais que isso, ela ainda prospera, vamos dizer, no sentido de atrair o interesse de novas pessoas interessadas em tornarem-se psicanalistas. O que é interessantíssimo se a gente pensar, né, o que ainda permite quase que essa aposta, essa suposição do que a psicanálise pode ainda oferecer para o mundo, mas não deixa de nos inquietar, assim, como é que ela sustenta isso? Essa fala, né, que é da Roudinesco e de outros, né, de que a psicanálise está perdendo espaço, relevância e que a psicanálise vai morrer. Sim. Eu entendo essa fala do seguinte modo, né? Eu não acho que a psicanálise está perdendo a sua relevância no sentido de que as pessoas, a sociedade, né, avançaram para além da psicanálise. Eu acho que a psicanálise perde relevância e perde um lugar na medida em que a cultura, a sociedade, ela perde capacidade reflexiva, perde capacidade interpretativa, discursiva, e isso são os materiais, né, o campo que sustenta a prática da psicanálise. Então, eu não acho que ela está num momento de declínio, porque estamos, vamos dizer, como cultura, como sociedade, ultrapassando os seus limites, no sentido de um avanço para além da psicanálise. Mas acho que é justamente o oposto. Eu acho que cada vez mais a gente está reduzindo a nossa capacidade de parar e pensar sobre si, sobre refletir sobre as próprias questões. E isso faz com que a psicanálise perca lugar. A gente poderia pensar assim, né? Vamos dizer, em que medida que a psicanálise hoje pode... O que ela oferece como modo de tratamento discursivo, para além do que ela oferece clinicamente, mas o que ela oferece na cultura como um tratamento discursivo para pensar o mal-estar na civilização, né? Que questões que ela coloca, o que ela pode oferecer como promessas de encaminhamento, né? Então, a gente pode pensar se isso vai se dar por uma via de uma crítica ao neoliberalismo, uma crítica à precarização econômica, ou a crítica ao empobrecimento dos laços sociais, né? Acho que, de uma certa forma, a psicanálise está sendo chamada a problematizar isso, né? Que questão que ela coloca e que modo de encaminhamento, né? Mas ela vem sendo conclamada a problematizar isso, ou ela vem sendo conclamada na medida em que os analistas se situam como
como solucionador disso. Concordo. Então, acho que essa conclamação não tá dada de saída, mas o modo como a gente responde vai decidir pelos desdobramentos. Para onde vai? Se a gente está propondo uma resposta para o mal-estar, se a gente está propondo Pensar talvez sobre ele. de deslocar essas questões e talvez abrir para novas possibilidades. É claro que eu acho que existe hoje uma espécie de crise e que eu acho que assim, a psicanálise é mais um dos lugares onde essa crise se experimenta, que é, vamos dizer, podemos chamar de crise da narrativa ou de um certo esgotamento da linguagem para nomear certos problemas. Eu acho que tem um esforço vindo de outros campos e dentro da própria psicanálise, especialmente com as novas gerações, de trazer quase que um novo vocabulário para dar conta dos impasses atuais. Eu acho que isso traz uma questão que é o que me interessa e eu me localizo, é um traço que vem me acompanhando assim para meu próprio estranhamento, mas que é de tentar ser justo com o que vamos dizer, as novas gerações estão tentando trazer para o debate, acrescentar para o debate, para ajudar a pensar, mas sem cair nesse risco, que é um risco muito contemporâneo também, de destituir os saberes da tradição. Passados. E para além de de ficar aderido a uma coisa ou outra, eu acho que me interessa muito isso, e a gente tem visto, assim, a gente acompanha, né, o Safuan, o Alush, o Alejo aqui no Brasil há algum tempo, os analistas de uma certa geração que aos poucos vão morrendo, e que a gente vai se perguntando assim, bom, esse ciclo vai se fazendo e agora vão vir, vamos dizer, novos modos de pensar clínica, mas é como se esse pedaço do que esse aprendizado, outro próprio Berlink, que foi nosso orientador, me interessa salvar um pouco, assim, de recuperar um pouquinho assim o que esse pessoal lutou, né, para transmitir como o legado central, vamos dizer, né, da teoria. A incompreensão, né, é tema de avanço. Você está falando desse choque entre maneiras de se dizer o que se diz, entre uma geração passada e uma geração possível. Será que tornar isso algo totalmente compreendido e dito da mesma forma? Essa é uma pergunta que eu esclarecido, me né? Esclarecido. Desambiguado. Será que isso faz mais bem ou faz mais mal? Pois é, porque é que a gente caberia, né, sem cair numa abstração radical, mas pensar assim, até que ponto, que benefícios a gente encontra, e é óbvio que há benefícios na transmissão, vamos dizer, de um saber positivo, acabado, objetivo, que interessa e, enfim, tem a sua serventia, né, inclusive nas instituições de formação, nos grupos de estudos, mas ao mesmo tempo a gente precisa incluir aí, né, e acho que seria a parte onde a gente acho que está com mais dificuldade hoje em dia de sustentar, assim, de apostar nessa outra parte, que é como é que a gente transmite junto à experiência com o mal entendido, né? E, vamos dizer, um reinvestimento que contemple, que não apague, é isso, né? O jogo com essa tensão incontornável da confusão de línguas. A gente não vai solucionar a confusão de línguas. Podem pensar a confusão de línguas entre os sexos, ou entre as velhas gerações, as novas gerações, ou entre diferentes classes. A categoria que a gente quiser, entre dois semelhantes. Sim. Transmitir também a relação com esse furo que permite esse jogo com o mal entendido, e por isso mesmo com a invenção, acho que veio daí o tema do debate. Eu acho que é isso que se deveria esperar de um analista. Poder jogar com isso que não vai se apaziguar e que não é para se apaziguar. Pensa assim, politicamente. Não se trata somente da gente esclarecer de uma vez por todas o que Freud quis dizer, o que Lacan quis dizer. Ser psicanalista é um sintoma. Acompanha essa hipótese. Você acompanha essa hipótese. Fazer análise, como analisando paciente, também é outro sintoma. Sim. E eu fico com a impressão de que a gente cai numa tentativa, né, talvez
até Foucault já tenha dito isso, de uma medicalização, no sentido de da gente, como psicanalista, estar se afastando da ideia, talvez primeira de Freud, de que o sintoma é um mensageiro. De que o sintoma aponta para uma particularidade do indivíduo. Que o sintoma aponta para um conflito que é subjetivo. Sim. Na tentativa de tornar essa produção uma produção sem nuances, né? Sem diferenças, sem restos, é fazer da possibilidade de subjetivação, ou seja, da possibilidade de uma particularização, uma história, talvez a gente possa dizer assim, comum. Uma história que permeia todos. Partilhável, né? Então, nesse caminho, eu acho que a gente tem que abrir os nossos olhos, se queremos fazer com que a psicanálise, enquanto possibilidade de subjetivação, de produção subjetiva, continue. Eu tô tentando escrever algo esses últimos tempos a partir do mal-estar que eu venho experimentando já há bastante tempo, não só com a minha presença nas redes sociais, com o que eu leio, com o que eu tento recolher de trocas, mas como justamente essa pergunta, né, de que maneira nós como analistas, o que a gente tem a dizer ou a acrescentar, qual será o nosso aporte a essa maçaroca de discursos nas redes. E me parece que tem uma pergunta que, primeiro que me parece, a gente precisaria enxugar, e eu me incluo nisso, assim, vamos dizer, uma certa paixão, talvez, da qual a gente pode padecer. Atos. Justamente. Mas de chegar a um consenso, a um esclarecimento, a uma solução, e que me parece que às vezes a psicanálise pode incorrer nessa armadilha, né, de trazer soluções ou de propor direções para um bem. Uhum. E tá aí, né, uma pergunta que vem, o que é o bem no meio desse conflito de discursos? E mais do que isso, né? Porque aí tem algo que é uma pergunta que é quase da ordem do inumano. Eu pensaria assim, né? Para onde que a língua está indo? Para onde que os discursos estão indo? É como se cada época, e eu vejo isso hoje aflorar com a febre das novas militâncias, dos novos engajamentos, com toda a legitimidade que eu possa reconhecer aí, mas é como se houvesse uma febre de que vai ser possível dizer melhor o sofrimento, vai ser possível dizer certo, reparar desigualdades e evitar segregações, exclusões, apagamentos, evitar que... Qual é a vocação do discurso? O discurso recorta, né? Como é que através de um discurso que recorta a gente pode incluir, vamos dizer, a experiência de todos? Essa geração está tentando dar conta desse problema. Isso produz violências, isso produz fascismo, isso produz outros restos, outros impasses, e tá aí para a gente tentar recolher, assim, bom, como analistas, o que a teoria nos permite, assim, já saber de antemão. Uma vez que essa tentativa está se colocando, provocação para você, para mim e para quem nos escutar, não é muito claro, mas é isso, né? Se a geração anterior ofereceu outros nomes, outros conceitos, outras teorias, outros mestres para nomear o problema do mundo e as soluções para o mundo, parece que a nossa época está propondo assim, vamos então dar uma derrubada, vamos dessupor alguns saberes e propor novas direções, porque aqueles eram insuficientes. Justo ou não, me parece que é a partir dessa premissa que a coisa anda. Então, mas você não acha que acontece assim? É uma desvalorização total. É como se
aquilo que viesse anterior tivesse que ser jogado no lixo para se colocar um novo. Sim. Que também é bem o ethos capitalista, né? Sim. Não há uma acomodação, né, entre isso que você está dizendo, de um saber passado para um saber e de um saber em constituição. Sim. É quase como se... Eu estou lembrando aqui... O meu doutorado é sobre o lugar da psicanálise, os impasses da psicanálise. E eu trabalho ali uma distinção entre civilização e cultura. Uhum. Né? O lugar da psicanálise é o lugar da outra cena. Não é da cena nem do dito, nem do posto, nem do... Do status quo. É outra cena. E eu acho que a gente está perdendo a capacidade de tentar dar uma luz a esta outra cena. No sentido de tentar arrumar a cena que é manifesta. Vamos arrumar a cena que está e não vamos olhar ou vamos nos perder, nos afastar de conclamar a cena que vai vir permeada de horror, de barbárie, de preconceito, daquilo que é do humano e que o humano não quer tomar como teu. Sim. Pequeno branco aqui. Brancos acontecem. Poderia dizer para você que você não pode dizer uma palavra dessa. Sim, agora, é que você estava falando da questão da relação com a civilização. Para mim demorou muito tempo para eu poder fazer uma retificação da minha posição em relação ao valor desses saberes anteriores. É claro que acho que tem uma tentação, uma tendência de qualquer um de nós, né, ao se aproximar da psicanálise, a princípio tomá-la como um dogma, colocá-la num lugar de idealização dos textos fundadores, das nossas referências, e de que parece que é só num segundo momento em que a gente vai poder relativizar um pouco esse saber ou conceber que ele é inexato, é equivocado, ele tem furos, ele é incompleto e de que comporta reinvenções, né, e avanços. Mas entre conceber essas falhas dos saberes recebidos ou destituir ou deslegitimá-las por completo, acho que aí tem uma nuance que me interessa pensar como é que cada tempo pode... Que generosidade a gente pode produzir, vamos dizer, no trato com essa tensão. E é isso que eu te digo, assim, é uma questão que para mim me ocupa nos meus últimos 5 anos. Após circular por algumas instituições, participar de diversos grupos, experimentar assim, o esforço de fazer coletivos menores ou maiores para debater teoria, pensar clínica, pensar transmissão, organizar politicamente, né, algum movimento, e ver todos os problemas, fracassos, impasses que surgem. Algo também da ordem do horror se coloca aí, né? De que tem algo que fracassa dentro desses movimentos. É inexpugnável. Né? Agora, reinvestir a partir disso é que me parece a questão interessante. Né? Sim. O que dá para inventar sem desconsiderar isso? Sim, eu acho que para a gente já tentar... Claro, não é uma conversa que termina, né? Que a gente, até terminar uma conversa não é o propósito. Você também participa de centros de formação, também tem o seu dedo na formação de analistas, assim como eu, e você já deve ter ouvido de que, bom, não devemos considerar Freud porque Freud era misógino. É isso que você está dizendo. Então vamos pegar Freud, rotulá-lo de misógino, desconsiderar as suas tentativas e vamos colocar um outro discurso não misógino no lugar.
que a psicanálise receba essa interpretação, que é uma interpretação tacanha, Sim. mas é inevitável que ela venha. A psicanálise vai ser posta vai ser interpelada pelo choque com os novos discursos a todo momento. Agora, como é difícil, porque essa é uma tarefa que recai agora para nós, vamos dizer, analistas do meio do campo, que estão caminhando agora para se tornar quase que as velhas gerações. Como é que a gente vai receber, vamos dizer, esse tipo de abordagem e de endereçamento que suporia, que não consegue, vamos dizer, conceber outros momentos históricos, outras épocas discursivas, outros preconceitos, né? Outros conceitos. Outras formas de pensar, né? As diferenças, inclusive de poder reconhecer essas injustiças, mas dentro de um certo campo de uma boa-fé intelectual, vamos dizer, né? De um espírito científico, como no caso do Freud. Agora, vamos dizer, cabe a gente não sucumbir, vamos dizer, diante dessa tentação de entrar, de compactuar com esse apagamento completo, né? Com essa desqualificação completa. Quer dizer, como reconhecer aí, vamos dizer, a interpelação que chega, mas sem simplesmente incorrer nesse apagamento. Vou fazer uma pergunta pessoal. Você se sente ameaçado na sua prática de transmitir a psicanálise, ou mesmo na tua prática clínica, de ser tomado nessa rotulação? Eu tô pensando aqui porque você disse que volta e meia você transmite o caso Dora. Sim. Né? Então, o caso Dora é um caso que tem levanta essa... Dá muito pano pra manga. Pois é. Você mede as tuas palavras? Eu meço tanto quanto eu sei que medir vai falhar, né? Ainda bem. Agora, a ameaça que eu sinto, ela não é tanto exatamente da transmissão, porque eu encontrei muito pouco dessa ameaça realizada na minha transmissão. Mas eu padeço de um efeito que eu acho triste em última instância, eu não gostaria, mas eu reconheço ele não só em mim, como nos meus pares, como nos meus analisantes. Então eu reconheço que tem algo aí de um efeito na cultura. Pelo menos eu estou pensando assim, que é o que é a lógica dos conflitos, dos bate-bocas, dos debates, das polêmicas nas redes. Dos fla-flus. Os discursos polarizados que se produzem a partir da rede estão produzindo de efeitos colaterais em todos nós, como uma espécie parece que essa lógica mais achatada se transmite, se contagia. A gente está levando... Isso está impregnando nossa forma de estar no discurso. E esse cálculo um pouco paranoizante, que é de a gente supor que é preciso medir e avaliar os efeitos, os desdobramentos da fala e contar de que o uso que pode ser feito da sua fala pode ser o pior possível. E a serviço de uma espécie de espetacularização do ódio, né? É disso que eu tô... Espetacularização do ódio, é isso mesmo. É isso que eu tô dizendo, que eu disse, né? De um empobrecimento. A gente, nessa posição um pouco persecutória, um pouco paranoica, se a gente começa a nos deter a como vamos ser interpretado, acusado, a gente passa a medir a nossa transmissão, e eu fico pensando se a gente não acaba reduzindo a própria transmissão, empobrecendo a transmissão. Sim, agora, mas é a pergunta que te coloco e que me coloco é até que ponto a gente está hoje em dia, vamos dizer, até que ponto seguimos, porque eu entendo que essa seria uma direção desejável, né? Estarmos aptos a sustentar a posição de dissenso, de eventualmente até posições politicamente incorretas, impopulares, que fraturem ou que não compactuem simplesmente com discursos de ordem. Porque isso é o clamor, né? Que é demandado ao analista, que eventualmente ele legitime recursos em detrimento de outros.
sustentar essa abertura me parece que não é nada garantido. É desejável, mas não é nada garantido. Como é que a gente se recoloca Sustenta, aí, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente suspender, Deixar em aberto. deixar em aberto. Laerte, obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima.